Infelizmente a vida não é feita só de coisa boa e de boas experiências. Mas faz parte, né, pra encontrar aquela coisa que realmente funciona pra gente, a gente acaba se deparando ao longo do caminho com coisas que infelizmente não rolam. E eu vim compartilhar com vocês alguns livros que infelizmente não rolaram pra mim em 2022. Galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E hoje eu vim falar daqueles livros abandonados, os largados, os odiados. O que não rolou? Porque isso também faz parte da nossa jornada, não é mesmo? Pra chegar àquele top 10 de favoritos. E eu não sou o tipo de pessoa que tem o costume de abandonar livros, apesar de que eu queria ser um pouco mais assim. Confesso que eu não sou. Mas abandonei livros em 2022? Abandonei. Deixa eu só fazer o disclaimer aqui, que é sempre necessário, galera. Minha opinião, ok? Assim, ó, Rayzinha aqui, ó, Ray. Minha opinião. Tá tudo bem? Se por acaso esse for seu livro favorito, tá tudo bem. E eu acabei ranqueando eles também, tá? Então são 6 livros no total. E a gente vai por ordem do ruim, mas menos pior, ao pior. Então, em 6º lugar, inclusive, tá um livro abandonado. Eu não consegui dar continuidade a ele, porque tava bem ruim pra mim, assim. Confesso que eu tava num momento que não tava muito bacana, assim. Eu tava sentindo uma ressaca se aproximando, sabe? Tipo, eu não tava muito interessada em ler no momento, eu queria estar fazendo outras coisas, mas eu dei uma forçadinha e infelizmente não rolou, e eu também tava meio, eu não digo deprê, sabe, mas eu tava assim, mas sei lá, não tava 100%. E acabou que eu peguei uma personagem, né, nesse livro aí que, meu Deus, chata! E aí, com certeza, acabou que não bateu. O santo ali, ó, não bateu. Eu tô falando da Susan. A Susan não quer saber do amor e eu não quero saber da Susan, né? Essa aqui é a minha edição do Intrínsecos. Eu peguei ele empolgada, porque eu falei, bom, aqui a gente tem uma personagem que não tá afim, não quer saber do amor, sabe? Ela tá de saco cheio, ela tá desacreditada. Então vai ser interessante, né? Vai ser uma leitura com uma personagem sarcástica, eu pensando, né? Que vai ter várias tiradinhas em relação a pessoas apaixonadas e tudo mais, e sobre como o amor, na verdade, não é prático, e você gasta mais dinheiro, sei lá, eu pensei que fosse por essa vibe. E não foi, ela só é, tipo, muito amargurada. Ela é amargurada com si mesma, com a vida, com as pessoas, com todo mundo, assim. Então tava muito chato, eu não consegui avançar. E pode ser que eu tenha parado de ler logo antes de começar a ficar bom, sabe? Isso pode ter acontecido, porque eu também não fui muito longe. Eu parei, na página 44, eu já tava, deu pra mim. Deu, não quero, não. E aí eu falei, Susan, desculpa, eu não tô podendo te aturar agora, porque eu ainda tenho que me aturar e eu não tô num bom momento, entendeu? Então, entre te aturar e aturar nós duas, eu prefiro ficar só com o peso da minha pessoa aqui. Então, muito obrigada, você fica aí. Um dia aí eu te pego pra ler de novo. Em 5º lugar, foi uma grande decepção, porque eu queria gostar muito do livro. Agora, sim, lembrando que tiveram coisas no livro que eu achei interessantes, mas em geral eu não curti a leitura, não achei que as coisas que foram interessantes superaram as coisas que eu não achei interessantes. Ai, socorro. Inclusive eu recebi o 2º livro e eu acho que eu vou passar por isso e eu vou tentar, porque assim, eu sou a favor de oportunidades, sabe? Porque às vezes o primeiro livro de uma série, ele não é total, 100%, eu sempre dou oportunidade pelo menos pro 2º, sabe? A não ser que o primeiro seja tão ruim a ponto de nem isso. Às vezes no 2º melhora, entendeu? E tal, assim. Então, assim, eu ainda vou tentar, mas não curti, tá? Assim, Destruidor de Mundos, da Victoria Aveyard, tá? Eu gosto da Victoria Aveyard. Eu amei Rainha Vermelha. Eu gosto da série toda, tá? É isso, gosto. Então eu tava assim, nossa, vou amar, né? Não amei, não rolou. Achei que tinha muito personagem, tá? Porque ela pegou bem na vibe Senhor dos Anéis, sabe? Uma galera aí se unindo pra salvar o mundo, e aí, né? Mas assim, os personagens ficaram rasos. Eu não me apeguei a nenhum deles, não me apeguei à história deles, não me apeguei à relação entre eles. Eu achei a relação meio forçada, meio superficial, sabe? Começou a rolar um romance ali que não tinha necessidade de rolar. Eu acho que tá tudo bem você ter um livro de fantasia sem romance, sabe? Tudo bem que você apela mais, né, pra galera, o YA e tal, todo mundo adora um romancinho, eu adoro um romancinho, mas às vezes é melhor não ter do que
ter uma coisa forçada. Eu achei que ela jogou muita coisa ali da história e ela não fez questão de explicar nada pra gente. Ela queria que a gente fosse pegando ao longo da história, mas ela não explicou na história também, entendeu? Então ficou assim, muita coisa o quê? Eu terminei o livro totalmente me arrastando, sabe? No final tava acontecendo a guerra lá pra fechar o portal e tal, e no meio de uma guerra na água subaquática, e eu tava só assim. Em quarto lugar, tá um livro que eu consegui finalizar ele, mas assim, foi difícil. Foi difícil, eu não sei como eu consegui terminar ele, porque tava assim. E, pra piorar, foi audiobook. Eu ouvi o audiobook. Geralmente em audiobook eu vou assim, ó, sabe? É de boaça. Principalmente porque eu escuto muito audiobook na academia, quando eu tô malhando. Então é de boa, sabe? Eu adianto bastante coisa. E tava difícil. Tava complicado, eu não tava conseguindo focar na história, porque eu tava achando ela devagar. Eu também não consegui me apegar muito aos personagens. Achei... assim, tiveram uns elementos interessantes na história, mas ao mesmo tempo ficou no mais ou menos. Eu tô falando aqui do Canto Mais Escuro da Floresta, tá? Eu tô deixando aqui do lado porque eu não tenho a edição física desse livro. Eu comprei o e-book e a Alexa leu pra mim. Então não era exatamente um audiobook, né? Era a Alexa lendo pra mim. Mas é assim que eu escuto o audiobook. Eu escuto sempre a Alexa lendo os meus e-books. Então eu tô acostumada com a leitura da Alexa. Não foi isso que me tirou, sabe? Foi simplesmente porque eu não tava conseguindo me conectar com a história. Em terceiro lugar, né, ficou um livro que eu tava empolgada pra ler quando eu ouvi sobre o livro pela primeira vez. Eu falei, nossa, vai ser bem incrível. Ainda mais que eu descobri que tinha um quê de ficção histórica, e eu curto muito ficção histórica. E não rolou. Assim, nossa, foi um parto. Eu não terminei ele. Eu falei, não vou me obrigar a passar por isso. Não tá rolando. E assim, foi mais difícil ainda abandonar esse livro, porque ele era um livro do Buddy Read LX, que é um grupo de leitura que eu organizo com a Maria do Xícara Quente, a Maria Alice, e com a Dessa do Louca dos Livros. Então a gente sempre faz questão de terminar os livros. Mesmo que a gente não consiga cumprir as metas ali do mês, porque a gente acaba se enrolando, enfim, a vida acontece, a gente tenta sempre terminar os livros. E eu falei, não dá. Querido, não dá, não sou obrigada, não consigo, tá difícil, não tá interessante. O personagem começava a contar a história da vida dele, da mulher dele. Eu tava tipo assim, ai, dane-se, você, sua mulher, o que tá rolando, se ela te abandonou, se você tá sofrendo, quantas vezes você acordou no mesmo corpo e viveu várias vidas, não tá interessante. Não me apeguei ao personagem, portanto foi muito difícil você continuar com a história. Quando você não consegue sentir nenhum tipo de conexão com o personagem principal, é bem complicado, né? E assim, foi o que aconteceu. Infelizmente não rolou conexão nenhuma. Agora, deixa eu contar pra vocês que o segundo e o primeiro lugar foi páreo duro. Ai, foi páreo duro. Olha, ruins. E os dois eu posso falar com propriedade, não prioridade. Propriedade. Ai! Os dois eu posso falar com propriedade porque eu terminei, tá? Eu terminei os dois. Não sei como, mas eu terminei. Ai, Jesus. Então, vamos pro segundo lugar primeiro, né? O segundo lugar, eu acho que foi... Esse livro, na verdade, ele é um surto coletivo. O surto coletivo que pegou o Booktube. E assim, eu não sei onde começou, com quem começou isso. Só que foi passando como se fosse um vírus. E assim, as pessoas pegaram esse vírus. E eu tô falando de Vita Nostra, né, gente? Que foi esse surto aqui. É ruim. Ai, eu nunca... Sério, são dois autores. Eu esqueci de onde que eles são. Dovachenko? Diachenko. Sergei e Marina. Eu não sei de onde eles são, mas é uma nacionalidade, assim, foge do padrão que a gente geralmente lê, sabe? E, assim, eles usaram muitas drogas, não é possível. Eles não escreveram esse livro puros. Impossível. Impossível. Muito chapados. Nossa! Nossa! Que viagem. Eu não sei nem porque eu não abandonei. Porque, assim, por algum motivo...
por pior que estivesse, eu ainda tava lendo. Eu acho que foi aquele compromisso, tipo, não, eu vou terminar, é livro do DLX, sabe? Vou terminar, vou ler. Alguma coisa nele ainda me prendia, porque eu falei assim, não é possível, no final desse livro vai fazer sentido. Não é possível, vai ter uma moral. Não é possível, todo mundo gosta desse livro, tem que ter alguma coisa aqui que explique o amor das pessoas. Não é possível. Eu não achei a parte que fez sentido. O livro, ele é tão doido e ele vai tão numa metáfora tão, assim, doida, que no final você acaba alucinando, tentando ver sentido em coisas que não fazem muito sentido. Eles, assim, eles foram além. Rola uma coisa interessante ali no final, das palavras e tal. É interessante essa parte aí, se você pensar, se você der uma viajada, assim, junto com o livro, você consegue até ver. Mas, assim, não só você que tá perdido no livro, os personagens estão perdidos no livro. A personagem principal não faz a mínima ideia do que tá acontecendo em momento nenhum, e você também não faz. E ao invés de situar um pouquinho pra gente, sabe, pra gente entender algumas coisas que a personagem vai passar, não, a gente fica tão perdido quanto ela. Ninguém tem a mínima noção do que tá acontecendo. Nem os professores entendem direito o que tá acontecendo ali, entendeu? Então esse livro é uma viagem. Nossa, uma viagem. Assim, de verdade. Não tem como ver sentido nesse livro sóbrio. Ah, você leu errado! Será? Às vezes a gente fica querendo ver sentido na parada e isso não tem sentido mesmo, sabe? Não tem. Em primeiro lugar, vou quebrar alguns corações. Eu tentei dar uma chance pra esse gênero literário desconhecido pela minha pessoa. Mas, sendo sincera, eu tentei sabendo que ia ser um pouco complicado isso virar tipo um guilty pleasure. Um negócio assim, sabe? Não rolou, eu só passei raiva. Eu tentei dar uma chance pro Dark Romance, sabe? E eu tentei dar uma chance pra Corrupt. Porque estava todo mundo falando desse livro. Principalmente lá na Twitch. Ele foi um surto coletivo de uma live em que eu li a sinopse. Eu falei, gente, que loucura é essa? Tudo bem, vamos ler, vamos nessa. E assim, que loucura foi essa? O que eu tava lendo? Os personagens são extremamente problemáticos, né? O livro, ele é inteiro problemático, assim. Não tem uma linha certa. Todas as linhas nesse livro são tortas, tá? E não é só por isso. Tudo bem, olha só, tudo bem se a proposta é ser realmente problemático e sombrio e dark. Mas tiveram umas coisas, o que foi? Aquele final, assim, eu não vou dar spoiler de nada, mas assim, aquela cena toda do barco. Assim, como é que morre uma pessoa? E tipo assim, sabe? Tem umas coisas que não fizeram sentido ali, que só aconteceu pra ficar dark, mas não. Cadê a profundidade do que de fato aconteceu ali, sabe? Assim, cenas de sexo a cada 5 páginas e cenas longas, sabe? Eu não tenho problema com hot em livro, tá tudo certo, mas assim, eu já tava cansada de ler. E, nossa, eu tinha muita raiva dos personagens. E. Ai, se alguém me falou, agora eu não tô lembrando quem me falou, porque na verdade é uma história de amor. Ok. Assim, mas foi uma experiência. Eu não me arrependo de ter lido, tá? Assim. Eu não gosto de me colocar sob tortura, sabe? Eu não leio coisas que eu acho que eu vou achar ruim de propósito. Não pensem que eu sou assim, eu não faço esse tipo de coisa, não, né? Eu tento ler coisas que eu acho que vão ser legais. Mas eu não me incomodo. Geralmente, quando o livro acaba sendo muito ruim, porque é uma experiência, você sempre tira alguma coisa dali. Eu, por exemplo, descobri que Dark Romance não é pra mim. E tá tudo bem, é isso. Enfim, me contem aqui vocês, quais foram os livros abandonados de vocês, ou os piores livros que vocês leram em 2022. Eu vou adorar saber, pra gente ficar aí falando mal de livro. Só não comentem, tá? Se vocês forem falar de Cassandra Clare. Se algum de vocês quiser falar mal de Cassandra Clare, vai pra outro canal, por favor, muito obrigada. Porque assim, aqui é proibido, é tabu, são regras da comunidade, tá? Ninguém fala mal de Cassandra Clare, obrigada. Tirando isso, tá tudo certo, tá? Eu aguento as facadas dos meus autores favoritos, tudo bem. Muito obrigada pela companhia de vocês. Todos os livros têm link de compra. Se vocês ficaram interessados nos livros que eu mais odiei, que eu abandonei, sabe? Tem link de compra aqui. É muito ruim, pode comprar. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.